Aplauda bem forte ao Senhor que está vendo esse poderosamente. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estou feliz por essa grande oportunidade que Deus tem nos colocado diante de nós. Quero convidar a igreja. Aliás, pode ficar sentado mesmo. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Você que não tem Bíblia, fique perto de quem tem Bíblia. Quero ser fiel a esse tempo, se o Espírito Santo deixar. Prometo ser fiel. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 44 a 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versos 44 ao 48. Enquanto você já achou? Eles acharam? Amém. Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Quero que você, por gentileza, com carinho, vire para essa pessoa que está do seu lado. Muito obrigado. Vire para essa pessoa que está ao seu lado. Diga para ela assim: Deus só está contando com você. Deus só precisa de você. Esse texto, e antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de agradecer ao pastor dessa igreja, nosso pastor Mateus Pompeu, a sua esposa Ágina Pompeu, e a todos os demais pastores dessa igreja, do ministério, e a você que saiu de sua casa nesta sexta-feira, porque você acredita que Deus pode mudar o quadro da sua vida. Porque se você não acreditasse, você não estaria sentado neste lugar. Se você não acreditasse, você não teria saído da sua casa. É porque você acredita que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Só porque você acredita. Você não precisa pagar nada. Você não precisa, como já foi dito aqui, barganhar, porque Deus não aceita isso. É tudo pela graça. De graça e pela graça. Amém? Está dando para ouvir aí atrás? Eu creio, irmãos, que se você entrou por essas portas, como Ana, que buscou o Senhor com toda a sinceridade do seu coração, e quando ela se dispôs a buscar ao Senhor com sinceridade, e quando ela se dispôs a dobrar, a se inclinar diante de Deus, Deus ouviu a oração de Ana.
eu tenho certeza que Deus também estará respondendo a sua oração. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer o milagre que você está precisando. Glória a Deus. Essa mensagem de Atos, esse capítulo 10 de Atos, ele vai falar a respeito da vida de um centurião Cornélio, de Cesareia. Na Bíblia vemos duas Cesareias. A Cesareia de Filipe, que ficava ao norte do Mar da Galileia, e a mais importante, a Cesareia Marítima, capital da Judéia, que ficava aproximadamente 100 quilômetros de Jerusalém. E estava localizada a cerca de 48 quilômetros de Jope. Cesareia estava sob domínio romano, do Império Romano. Cesareia foi construída por Herodes o Grande. Recebeu esse nome em homenagem ao imperador chamado César Augusto. Cidade de edifícios, grandes construções, cidade muito importante porque ali passavam os comerciantes. Era uma cidade marítima, então toda cidade marítima, assim como Mangaratiba, como o próprio Rio de Janeiro, nós vemos no centro do Rio de Janeiro um porto que movimenta o comércio é movimentado por ali. E naquela época Cesareia também era de uma população heterogênea. O que significa isso? Existiam conflitos dos judeus que estavam ali com os gentios. Quem chegou primeiro, quem chegou depois. Uma cidade que vivia em conflito, porque existiam muitas pessoas de outros lugares ali, chamados gentios. E também tinha muitos comerciantes que vinham, e eles entravam e saíam dali constantemente. Cornélio foi um centurião romano. Todos nós sabemos que centurião é um cargo que se ocupa de liderança de 100 a mais soldados. Tá? Centurião, o nome já diz, centurião, uma pessoa que lidera 100 soldados. Ele era romano, não conhecia a história, né, do Senhor Jesus, não conhecia, mas passou a conhecer. Esse centurião Cornélio, chamado Cornélio, ele passou a conhecer a palavra de Deus, ele passou a ouvir a palavra de Deus. E o mais interessante é que quando você se coloca o seu coração disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, e a palavra quando entra na nossa vida, no nosso coração, primeiro ela entra nos ouvidos, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Você manifesta a fé a partir do momento que você ouve a palavra de Deus. Se você não ouvir, você não vai ter fé. E porque você está presente nesta casa hoje, ouvindo a palavra, tudo que já foi dito aqui, tudo que já foi feito aqui, você ouviu. E agora o Espírito Santo de Deus, que você não pode ver, mas ele está aqui. Ele está entrando no seu coração. E só ele, pastor, tem poder de penetrar onde nós não conhecemos. Só o Espírito Santo tem o poder de fazer a obra que nós, se pudéssemos, a gente não tinha condições de fazer. Mesmo se a gente pudesse, a gente não tinha condições de entrar aonde o Espírito Santo de Deus ele entra. E tem coisas que só podem ser tiradas se o Espírito Santo entrar. Tem coisas que só saem da nossa vida se o Espírito Santo entrar. Enquanto ele não entrar,
tem coisas que parece que ficam agarrado, fica preso. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele entra, aí começa a limpeza de dentro para fora. A obra do Espírito Santo na nossa vida, pastor, é de dentro para fora. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do ser humano, do homem, de uma mulher, ele faz isso, pastor Cleiton. Ele começa a limpar, a transformar. Outrora você era uma pessoa do mundo. Outrora você fazia várias coisas que talvez você não sabia. Mas agora que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você começa a ter uma nova vida. Aleluia! As pessoas que viam você no mundo agora estão te vendo diferente. As pessoas que viam você de uma maneira agora estão vendo você de outra maneira. Ah, mas espera aí, aquele ali era fulano, mas está diferente. Vivia brigando, vivia fazendo várias coisas que não era da vontade, mas agora ele está diferente. Ela não sabe, mas entrou em você o Espírito Santo da verdade. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nesta ocasião, antes de chegar aqui no capítulo 10, Pedro, ele fez 2 milagres. No capítulo anterior, nós podemos ver que, passando por Lida era uma cidadezinha ali, próximo a Jope, ele fez 2 milagres ali. Um homem chamado Enéas, que havia 8 anos paralítico em cima de uma cama. Em cima de uma cama, 8 anos paralítico. Pedro, então, diz para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te. Imediatamente, Enéas levantou e ficou são. Então Pedro ficou um tempo ali, e toda vez que acontece um milagre, esse milagre, o assunto dele percorre por vários lugares, várias cidades. E Pedro ficou ali, depois que ele fez esse milagre. Só que depois acontece outra situação, agora diferente, porque Pedro vai se debater então com uma mulher chamada Tabita, que morava perto de Lida. Ela ouviu falar que Pedro estava em Lida, tinha feito aquela cura na vida de Enéas. Acontece uma situação com essa mulher chamada Tabita. E essa mulher, acometida de uma enfermidade, ela vem então a falecer. O texto diz que ela morre. O texto diz que ela morre. Não é só uma enfermidade, ela morreu. E todos ficaram preocupados, porque era uma mulher que fazia a obra de Deus. Era uma discípula do Senhor que fazia a obra de Deus. E é uma mulher que buscava a Deus constantemente. Mas acometeu-se de uma enfermidade e veio então a falecer. Rapidamente mandaram chamar quem? O Pedro. Aquele Pedro que era pescador. Aquele Pedro que negou o Senhor. Aquele Pedro que pensou que poderia voltar atrás. Aquele mesmo Pedro que testemunhou os milagres do Senhor Jesus. Aquele mesmo Pedro foi chamado. Eu posso entender então que eles, preocupados com Tabita, mandou chamar então Pedro. Pedro, por favor, vem para cá. Tabita faleceu. E agora? Era uma mulher boa, uma mulher que ajudava as pessoas. Pedro então vai, manda todo mundo sair,
Porque nem todo mundo está preparado para ver aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Nem todo mundo que anda do teu lado está preparado para ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Pedro então chega naquela casa, vê um monte de gente ali chorando, vê um monte de gente chorando, né, em luto por aquela mulher. Pedro, a primeira coisa que ele chega ali e fala: olha o seguinte, deixa só eu entrar no quarto, que aquilo que Deus vai fazer, de repente vocês não vão entender. E Pedro então entra naquele quarto e ora por aquela mulher. E Pedro ora por ela e imediatamente aquela mulher ressuscita. É o poder da oração. Nós estamos nesse dia, nessa sexta-feira, onde você veio aqui. Você não veio aqui para ouvir um diácono Márcio. Você não veio aqui apenas para ouvir a palavra. Você veio aqui atrás de um milagre. Você veio no local certo. É aqui que Deus vai fazer na tua vida. É aqui que Deus vai movimentar céus. Deus vai movimentar águas ao seu favor. É aqui que Deus vai fazer aquilo que você procura. Meu Deus. Só tem uma coisa. Só uma coisa que Ele quer de mim e quer de você. Que nós nos entregamos em suas mãos. A partir do momento que você entra para o culto, com o coração voltado a entregar para Deus, talvez você tenha falado com muitas pessoas os seus problemas. Aprenda uma coisa: não divide o seu problema com ninguém, divide o seu problema com Jesus. Entra no teu quarto, na tua casa, fale com o Senhor. Ele está esperando ouvir você falar. Ele já sabe daquilo que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. Se você falar, tem muita gente que não recebe porque ainda não falou. Tem muita gente que não recebeu ainda porque ainda não contou para o Senhor. Ele está esperando, e nessa noite é a ocasião para você falar para Ele aquilo que você precisa, porque Ele está aqui nessa noite. É preciso que você acredite na palavra, meu irmão. Nós precisamos acreditar na palavra. A palavra de Deus está entre nós. A palavra de Deus está entre nós, meus irmãos. Precisamos acreditar na palavra. Uma das coisas que tem impedido o agir de Deus é a incredulidade. Quando você não acredita, então o Senhor não pode agir. Mas quando você acredita, não, eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu acredito na palavra e a palavra vai mudar a tua história. Aleluia. E Pedro então vai para aquela casa e faz aquele milagre da ressurreição, ressuscita aquela mulher, aquela irmã chamada Tabita, mais conhecida como Dorcas. Então, nós podemos ver que Cornélio era um homem romano. Cornélio ouviu a palavra. A palavra entrou na vida de Cornélio. E ele começou a fazer o quê? A orar. Ele começou a buscar a Deus. Eu imagino que Cornélio tenha pensado: poxa, há um ano atrás, aproximadamente, teve um outro centurião, romano também, assim como eu, que teve um encontro, teve um pedido atendido pelo próprio Senhor Jesus. Talvez Cornélio tenha pensado, e isso poderia ter chegado ao conhecimento de Cornélio, que Jesus curou o servo do centurião. E aquela fé daquele homem que não era judeu,
Preste atenção, aquele homem não era judeu, mas a fé dele, o Senhor Jesus, ele disse: nem em Israel achei tanta fé como essa fé. Talvez esse Cornélio, esse centurião aqui, que foi depois desse acontecimento, talvez esse Cornélio tenha sabido dessa história, poxa, e tenha se interessado pela palavra. E a palavra de Deus neste momento estava sendo divulgada por vários lugares. Era o início da igreja na terra. Era onde o Senhor Jesus tinha colocado o seu Espírito Santo. Ele tinha derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam com ele. E a igreja começou então a se desenvolver. A igreja começou a se desenvolver por causa do Espírito Santo que estava sobre a vida daqueles homens. Meu Deus. E Cornélio se interessou pela palavra. E o texto vai me dizer que existe duas revelações aqui. Uma, enquanto esse homem estava orando, a hora nona, que era 3 horas da tarde, ele costumava orar, e um homem que não era judeu começou a jejuar. Um homem que não era judeu começou a jejuar. Um homem que não era judeu começou a buscar. Um homem que não era judeu começou a buscar a Deus. Um homem que não era judeu, que não fazia parte da herança de Israel, um homem que não fazia parte do povo de Israel, entendeu que ele começou a orar, a buscar a Deus, porque ele sabia que esse Deus é maravilhoso. Ele sabia que quando você ora, que quando você busca, que quando você busca a Deus, o Senhor vem ao seu favor. Ele entendeu, irmãos. Ele não era judeu, mas ele entendeu que a palavra de Deus poderia mudar a sua vida. Nós podemos ver que ele começou a orar, começou a jejuar, e no meio dessa oração, no meio desse jejum, quem aparece para ele? O anjo do Senhor aparece para ele, e ele estava orando. E ele ficou atemorizado, porque ele não sabia, não estava acostumado com essa revelação. E ele disse: quem és, Senhor? E o anjo lhe disse: Cornélio, o Senhor sabe o teu nome, meu irmão. Aleluia. Oh, meu Deus. O Senhor disse para ele: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. E as tuas, vou tirar o termo esmolas aqui, as suas boas ações têm subido em memória diante de Deus. Talvez o diálogo tenha se estendido. Talvez esse diálogo tenha se estendido, porque a Bíblia não relata, mas eu posso entender, e posso entender que talvez o anjo tenha falado com ele: Cornélio, olha, você não é judeu, mas você está buscando. Você não é judeu, mas as suas orações estão chegando diante de Deus. E Ele me mandou vir trazer esse recado para você. Ele me mandou vir trazer esse recado para você. Agora, Cornélio, faz o seguinte: manda alguns homens que você tem aí, vai num lugar, envia alguns homens para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de um curtidor também chamado Simão, que está hospedado na casa dele. Eu já revelei para ele que você vai estar lá. E quando Deus revela, meu irmão, Ele sabe o teu nome. Quando Deus revela, Ele sabe o teu sobrenome. Quando Deus revela, Ele sabe onde você mora. Quando Deus revela,
ainda te dá uma canja. Olha, ele mora perto da praia. Ainda te dá um ponto de referência. Não só te dá o nome do lugar, não só te dá o nome do lugar, mas ele te dá um ponto de referência. Vai lá, é perto da praia, ele está lá, na casa de um certo Simão também. Aleluia! Quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor falou comigo, olha, a revelação que eu trago para a igreja é essa. Não traz confusão. A revelação de Deus não traz confusão para ninguém. Quando Deus revela, Ele revela. Quando Deus faz, meu irmão, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu sobrenome, Ele sabe a rua que você mora, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o ponto de referência onde você mora. Para de ficar preocupado com aquilo que está incomodando o teu coração, meu irmão. Para de se preocupar com essas coisas, porque Deus sabe tudo. Deus, Ele sabe tudo. Nada passa aos olhos do Senhor, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele sabe aonde você mora. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Ele sabe aquilo que você tem pedido, Ele sabe aquilo que está incomodando o teu coração. Ele vai fazer na tua vida aquilo que você não espera. Ele vai fazer na tua vida aquilo que você vem buscar nessa hora. Eu tenho um negócio contigo. Eu tenho um negócio contigo, Cornélio. Você não é judeu, Cornélio. Mas eu quero você. Por isso que eu comecei esse culto e pedi para você dizer para a pessoa que está do teu lado: Deus só precisa de você. Quando eu estava em casa orando, jejuando também, que a batalha é tremenda. Mas eu creio, pastor, que esse culto aqui, essa sexta-feira, esse sextão com Deus aqui, marca essa data, hein? Marca essa data. Dia 7? Dia 8? Dia 8 de julho. Eu falo por mim, aquilo que Deus me mandou falar. Todos que estão aqui, a sua vinda aqui não vai ser em vão. Falo por mim, porque Deus já falou comigo. E essa palavra também está servindo para mim. A sua vinda aqui, Deus vai fazer o milagre que você precisa. Eu vou ainda mais além. Eu vou ainda mais além. Olha para mim, preste atenção. Eu vou ainda mais além. Através de você, a sua família vai ser restaurada. A sua família vai ser alcançada. Deus só precisava que você viesse, meu irmão. Deus só precisava que você estivesse aqui, porque Deus quer salvar a tua casa. Deus quer salvar a tua família. Talvez você tenha pensado assim: poxa, mas meus familiares ainda... Eu também tenho familiar que eu quero que esteja na presença do Senhor. Quem aqui tem um familiar que ainda não está na presença do Senhor? E hoje o Senhor falou comigo: olha, hoje é o dia que Deus vai usar você para trazer o povo à presença do Senhor. Daqui a pouco vai descer por essa rampa. Daqui a pouco eu estou vendo a sua família, você chegando com a sua família aqui. E você vai cantar o hino da vitória, meu irmão. Você vai cantar o hino da vitória, porque aquilo que o homem não pode fazer por você, Deus pode fazer por você. Acredita. Acredita. Confia. E Cornélio manda chamar então, manda os seus soldados ir até Pedro. E Pedro, o que Pedro estava fazendo? Orando. Pedro também estava orando. Isso aqui traz uma revelação para nós.
Isso aqui traz uma revelação para nós. Deus vai falar com você quando você estiver orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai falar com você quando você estiver orando. Meu Deus. Pedro estava orando, só que o Senhor já tinha dado a revelação para Pedro. E Pedro fala então, estou adiantando aqui. E havendo-lhe contado tudo o que houve em Jope, e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço. A casinha era boa, né? Tinha até terraço. Subiu Pedro ao terraço para orar. Só que agora Pedro estava... Pedro acho que gostava de orar ao meio-dia, né, pastor? O sol está quente, vamos orar. Sol está no meio do céu, vamos orar. E Pedro então na oração, a hora sexta, sobe para orar. Ele sobe para orar. E tendo fome, Pedro estava em jejum também. E Deus falou comigo, olha, nós temos que praticar a oração e o jejum. Tem coisas que só se resolve com jejum e oração. Tem coisas que só vai resolver através do jejum e da oração. Nós precisamos resgatar isso no nosso meio. Nós precisamos praticar a oração e o jejum. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e o que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, irmãos, era abusado. Ô Pedrão, estava com o Espírito Santo, mas era... Ele tinha resposta na ponta da língua. Ele não tinha medo de falar com Deus, não. Olha a resposta dele. Mas Pedro disse: de modo nenhum. De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa imunda e nem comum. E o Senhor pegou, repreendeu ele, falou: olha, segunda vez lhe disse a voz: Pedro, não faças tu comum o que eu purifiquei. E aconteceu isso por 3 vezes. Ele negou lá atrás Jesus 3 vezes. 3 vezes ele negou. Está ele aqui de novo. 3 vezes. E o vaso tornou a recolher no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca daquela visão que tinha visto, eis que os varões que Cornélio tinha mandado lá na casa dele, chegaram. E tinha visto, eis que os varões foram enviados por Cornélio, passaram a porta, e perguntando pela casa de Simão, e chamando, e perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhes o Espírito: eis que os 3 varões estão aí, te buscam. Levanta-te, Pedro, pois desce e vai com eles. Não duvida, porque sou eu que estou mandando. Levanta-te, Pedro, não duvida. E Pedro... E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Sou eu. Qual é a causa? Por que estáis aqui?
E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e também levou alguns irmãos de Jope. Pedro estava preocupado. Pedro deu essa resposta para Deus, só que ele era judeu, e o judeu não comia, realmente o judeu não comia nada imundo. Apesar de Jesus ter feito a graça, estariam vivendo no tempo da graça, e que Jesus já tinha libertado o seu povo da escravidão da lei, eles ainda tinham aquele costume de não comer nada impuro, nada imundo. Mas Deus estava dando uma revelação para Pedro: Pedro, olha, agora, Pedro, acabou esse negócio de religiosidade, Pedro. Religiosidade agora acabou. O véu do templo se rasgou. O véu do templo simbolizava o poder da religiosidade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele estava mandando um recado para a religião: olha, a partir de hoje, o véu se rasga de cima para baixo, porque eu estou libertando você, porque é o meu sangue que liberta você. Jesus estava mandando um recado para a religião da época: a partir de hoje, o véu se rasga de cima para baixo. O poder da religiosidade acaba aqui. Então, para com esse negócio de achar que a pessoa não pode chegar perto de Deus, porque a salvação agora é para todos. Não apenas para os judeus, mas para os gentios. Gentios quer dizer o quê? Gentios é toda a nação que não era de Israel. Toda a nação que não era de Israel era chamada de gentio. E nós também fomos alcançados por essa graça. Nós fomos alcançados por essa aliança, a nova aliança do sangue do Senhor Jesus. Se alguma pessoa ainda está presa na religiosidade, é porque o véu ainda não rasgou para ela. Oh, meu Deus. Porque quando o véu rasga, acaba, liberta. Eu sou livre, você é livre. O Senhor Jesus está te dando liberdade nessa noite. O Senhor Jesus está libertando você de todo o processo de religiosidade. Você precisa entender que o Senhor, Ele quer salvar a tua vida. Ele quer alcançar os seus. Ah, mas meu pai ou minha mãe estão ainda em outra igreja. Como é que eu faço? Calma. É você que vai ser usado. Deus só precisa de você. Ele vai transformar a sua vida. Pedro então vai com aqueles homens. Chegando lá, eles ainda estavam orando. O povo, para gostar de oração, era aquele povo. Aí Cornélio pega e fala assim: vem cá, reúne toda a família, os amigos mais próximos, vem para minha casa porque está chegando o pastor aí, e Deus falou que ele vai falar conosco. Deus falou que Ele vai falar conosco. Vem para minha casa. Chamou a sua família, reuniu os amigos mais íntimos. Pastor Pedro está vindo aí. O Senhor vai usar ele para falar conosco. Você crê que Deus ainda está usando os seus servos? Você crê que Deus ainda faz milagres através da sua palavra? Quando Jesus entrou pela primeira vez na sinagoga, e começou a ler o texto que falava dele mesmo, que o profeta Isaías profetizou a respeito dele mesmo, existia um homem que estava com um problema espiritual dentro da sinagoga. E a Bíblia diz que Jesus não fez nada não, só estava lendo. E aquele homem então foi liberto.
pelo poder da palavra. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que, se você entender uma coisa, enquanto você está ouvindo a palavra, Deus está no mundo espiritual, Deus está movimentando céus e terra para fazer aquilo que você tem buscado. Enquanto você ouve a palavra, Deus está libertando, Deus está curando, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está restituindo tudo aquilo que você perdeu para o mundo. O mundo faz isso, ele rouba, ele mata, mas Deus dá vida. E aonde o Senhor Jesus chega, a morte tem que partir em retirada. Aonde Jesus chega, meu irmão, a enfermidade não existe. O poder da palavra. Enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus aqui, Deus está curando você. Enquanto nós estamos pregando a palavra, Deus está indo lá atrás, lá onde você estava pensando que não ia conseguir, mas Deus está presente no passado. Deus está trazendo de volta. Vem. Deus está mandando uma ordem no mundo espiritual para que a sua vitória chegue nas tuas mãos. Deus está mandando uma ordem. Se foi feita alguma obra de macumbaria, não sei. Se foi feita alguma obra de feitiçaria, se colocar o teu nome na encruzilhada, eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você está na casa do Senhor, enquanto você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, Deus está mandando uma ordem lá. Vai lá, tira o nome dessa mulher, tira o nome desse homem, tira o nome desse jovem, tira o nome dessa criança, porque eu quero que essa pessoa chegue. Estou sentindo uma presença de Deus aqui nessa noite. Estou sentindo uma presença poderosa do Espírito Santo nessa noite. Então Pedro chega naquela casa, encontra aquela casa do jeito que nós estamos aqui, reunidos. E o versículo 34 vai dizer: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí eu não preciso dizer, pode ser judeu ou gentil. A salvação agora é para todos. A salvação agora é para a sua casa. A salvação agora é para a sua família. É para todos. E no versículo E no versículo 44, texto que lemos, Pedro estava acabando de pregar. Ele chega naquela casa e conta tudo, o testemunho da qual ele viveu com o Senhor Jesus. Olha, eu fui testemunha ocular das coisas que Jesus fez aqui na terra. Eu fui testemunha, eu vi os milagres que Jesus fez. Eu estava presente quando ele curou aquele cego de nascença e mandou ele fazer lá um lodo, colocou nos seus olhos e mandou que ele fosse lavar lá no tanque do Siloé. Eu vi quando ele chegou diante daquele enfermo que há 38 anos estava paralítico. Ele não podia andar. Eu vi o que Jesus fez na vida daquele homem. Eu vi o que Jesus fez. Eu sou testemunha daquilo que Jesus fez. Eu sou testemunha de que Jesus foi até Betânia e Lázaro já tinha 4 dias que estava morto. Eu vi o milagre sendo feito. Eu vi Lázaro ser ressuscitado. Eu vi uma mulher que padecia 12 anos com uma enfermidade, um fluxo de sangue. Eu vi essa mulher sendo curada. Eu vi, ninguém me falou, eu sou testemunha ocular daquilo que Jesus fez. Enquanto Pedro estava pregando, aleluia, aleluia, ele ainda não tinha terminado de pregar, veio sobre todos que estavam na casa, veio sobre Cornélio,
veio sobre a família de Cornélio, veio sobre os amigos de Cornélio, veio sobre todos que estavam reunidos naquela casa, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio e todos foram tomados pelo Espírito Santo, todos começaram a profetizar, todos começaram a receber esse poder que só o Senhor tem para nos dar, meu irmão. Só o Senhor pode te dar poder, só o Senhor pode te dar virtude. Virtude significa poder de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus que foram com ele, ficaram pasmados. Mas espera aí, não é que agora os gentios também estão recebendo o que nós recebemos lá atrás? Não é que eles estão recebendo também? Eles se maravilharam, porque o Espírito Santo agora é para mim, é para você, é para todo aquele que quer. Você quer o Espírito Santo? Você quer o poder de Deus na sua vida? Você quer o poder de Deus na tua casa? Você quer o poder de Deus na tua família? É só você buscar, meu irmão. Não tem senha, não tem segredo, não tem palavra-chave. Não, é só você buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Por que não recebe? Porque não busca. Meu Deus! Por quê que não recebe? Por quê? Porque pede mal. Pedi, não recebeste. Está pedindo errado. Comece a pedir certo. Comece a buscar da forma correta. E você vai ver, você vai encontrar Jesus. Assim como esse centurião romano, não era judeu, era romano. A salvação veio para aquela casa. O poder de Deus veio para aquela casa. Foi quebrado ali, paradigmas foram quebrados, barreiras da religiosidade foram quebradas, barreiras caíram por terra, porque aonde Jesus chega, é a presença dele que muda o ambiente. Glória a Deus. Essa presença aqui, depois que Jesus vem, essa atmosfera que muda, porque o poder de Deus está sobre esse lugar. E Deus manda dizer para você nessa noite: abre o teu coração, me busque, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, não só grandes, mas firmes, sustentável, que não sabe. E para fechar, eu digo para você nessa noite, como Salomão tinha orado a Deus e pedido a proteção do Senhor para o povo de Israel, o templo, para que todos que viessem buscar a Deus no templo não voltassem sem resposta. E Salomão pede em oração. E Deus então responde à oração de Salomão e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então, aleluia, eu ouvirei, porque o seu Deus, ele ouve a sua oração. Então eu ouvirei do céu, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só ele pode fazer isso, meu irmão, só ele pode. E hoje, nesta noite, ele está aqui para atender aquilo que você veio buscar. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu profetizo vida, eu profetizo vitória sobre a tua vida, eu profetizo a resposta de Deus para você nessa noite. Eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Não saia daqui sem ter um compromisso com esse Deus. Só Ele pode mudar a história da tua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe.
Se coloque de pé.